Sejam todos muito bem-vindos. E se você ainda não me conhece, tá? Eu sou o chefe Michel Miranda, sou chefe de cozinha. Minha missão é te ajudar a emagrecer e ter uma vida saudável comendo comida gostosa de verdade. Então, pessoal, vamos lá, deixa eu ver aqui. Hoje o tema da nossa live é comparando a eficácia da low carb com outras dietas, tá? Com dietas comuns, né, para perda de peso. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa, Agora sim! agora fechou. E Boa aí noite. você tinha me pedido um negócio impossível, porque eu não sei te convidar, mas Ah, deu certo. mas certo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Então é o seguinte, né? Hoje a gente vai comparar um pouco aqui a eficácia da low carb com outras estratégias comuns, né, para perda de peso. Então, eu vou começar até lhes falando um negócio assim, né? Você no consultório deve ver muita coisa, né? Eu imagino. Mas eu acho que assim é uma tendência natural da gente, e isso eu quero começar falando isso, porque às vezes as pessoas elas acham que assim, meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, e calma, se você está passando por um momento que você acreditava em né, certas dietas, eu já passei por esse momento. Muita gente aqui já passou por essa fase de acreditar. Eu já acreditei na dieta de Beverly Hills. Eu não sei se você já conhece essa, Liz, que come abacaxi. É, é triste. E assim, tem dietas dessas, né? Dietas famosas, são dietas estudadas em universidade, tipo, da dieta da USP, né? Que parece que o primeiro dia se come presunto e coisa, tipo, presunto, tomate, não sei o que. Então, assim, é triste, né? Porque são dietas estudadas, né? Que trazem uma certa confiança, um respaldo, né? Para a gente pegar e falar, não, tranquilo, se eles indicaram, né? Mas queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas dietas malucas, né? Sobre isso daí. Aí. Na verdade, assim, eu também já fui dessa linha de contar calorias, do pãozinho integral, da ricota, já fui dessa pegada aí também. E aí, com muita repetição de insucessos na prática, não tinha resposta de resultado em casa mesmo, tentei aplicar isso em casa e não conseguia, aquilo era muito frustrante, aí eu comecei a estudar outras alternativas. E sim, conheço a da USP, conheço a do gelo, já ouvi falar da do gelo, Essa deu não. um gelo. É realmente é bizarro, mas não estou brincando, existe essa. Eu vi Deu só fome com gelo. um meme só do gelo, mas não do uma dieta de verdade do É, gelo. Eu é não... real, é real. E além dessas bizarrices que a gente vê todo dia, que surgem nas redes sociais, né, blogueiras e etc., influencers, a própria base da nossa alimentação prevista em diretriz alimentar, ela não é estudada É. de maneira correta para afirmar que aquilo é o correto para a gente. Tem muito conflito de interesse, tem muita... é sujo. Tem muita gente grande ganhando dinheiro com essas recomendações às custas da nossa saúde. Então, é triste, mas a gente está aqui hoje, em vários outros momentos, tentando de pouquinho em pouquinho mudar essa realidade. Porque, assim, incomparável, né? A low carb, por diversos motivos, eu acho que a gente vai tocar em cada um deles aqui hoje. Por diversos motivos, ela dispara, assim, ó, é desleal a comparação entre low carb e demais estratégias alimentares. Uhum. E então era a próxima pergunta aqui, né? Aqui estão algumas das dúvidas mais pertinentes, né? Em relação à comparação das dietas com a low carb. E por mais que eu já saiba, preciso responder para o pessoal. Liz, como a nutricionista Liz, você considera a low carb uma
estratégia superior às demais? Mas sem sombra de dúvida, sem querer ser tendenciosa, nem puxar a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, sem sombra de dúvida, eu considero a low carb extremamente superior a qualquer outra estratégia. E por que eu digo isso? Embora a gente saiba dos benefícios práticos, das vantagens práticas da low carb, além disso, ela tem um embasamento científico que não permite qualquer tipo de questionamento a respeito da eficácia, da segurança, da qualidade, dos benefícios e etc. Então, disparadamente, a low carb é superior. É uma dieta mais fácil de manter, é uma dieta gostosa, e aí eu acho que eu já estou entrando em todos os assuntos que a gente precisa abordar, mas ela tem, assim, incontáveis benefícios quando comparado com qualquer outra dieta. Tanto que, por que as pessoas hoje têm tanta dificuldade de fazer dieta, de se manter numa dieta? Porque o contexto de dieta a que a maioria das pessoas foi apresentado é o contexto da dieta errada, da dieta ruim, da dieta sem prazer. Então, quando a gente fala fazer dieta, meu Deus, os cabelos sobem, né? Dá medo, dá pavor, dá pânico, pronto, perdi o prazer, perdi a vida. E na low carb não tem isso. E a gente está aqui hoje para falar, para mostrar, para provar que não tem isso. Porque qualquer estilo de alimentação, né, qualquer dieta, na verdade, que você siga, geralmente tem um início, um meio e o fim, né? E quando a gente fala de low carb, eu acho que essa é a principal diferença, é que a low carb a gente oferece para o público um estilo de vida, né? A gente oferece, a gente vive, né, na prática, um estilo de vida. Mas a gente só conseguiria oferecer isso sendo gostoso e sustentável como é, né? Porque se não fosse, como que a gente estaria fazendo isso se a gente não seguir, não teria condições? E eu já estou na low carb já, eu até falei na live de ontem que eu já estou na low carb já há mais de 7 anos, mas eu falo 7 anos já há uns 3 anos, eu acho. Eu sou péssimo para data, então eu já devo estar aí já há mais tempo. Eu não lembro, eu nunca lembro exatamente. Mas enfim, eu só tô na low carb porque ela é uma dieta gostosa e eu não sinto, né, falta das outras coisas e volta e meia. Se eu sinto vontade, eu abro algumas exceções, mas é raramente, né? Quanto mais tempo você tá firme, menos você quer as outras coisas, porque você já alcança, já alcançou muitos objetivos, né? Os seus objetivos, você já sente uma melhora absurda na sua vida que você não quer correr o risco de voltar. Então, Exatamente. Além de todos os benefícios, tem isso também, né? Você começa a sentir na pele o quão melhor você se sente, a qualidade de vida que você ganha. Não só a estética, porque sim, estética é uma das principais buscas, né? Quando a gente fala de dieta, low carb e a estética. Infelizmente, esse é o principal motivo ainda das pessoas aderirem a uma dieta low carb. Emagrecimento, estética, enfim. Mas, muito além disso, né? Qualidade de vida, longevidade, sono mais adequado, um funcionamento do intestino melhor. mas, Liz, vamos falar até historicamente essa questão de estética. A estética, ela também é um sinal de uma pessoa saudável. Certeza. Então, a estética, claro, a gente não está falando, e eu sempre friso para o pessoal, assim, não é uma questão da gente estar falando de uma celulite, uma estria, né? E isso, pelo amor de Deus, isso é normal. E claro, você tem como cuidar para, né? Você tem como cuidar e a low carb é ótima para isso. Mas o que eu estou falando, assim, não é no caso, o modelo do seu corpo, É o né? padrão de beleza que a gente busca, não é Não, isso. não. Mas você tendo, né? Não tendo sobrepeso, tendo até uma questão de uma cor, né? Uma cor é uma questão saudável também, né? Então, várias coisas que a estética está ligada à saúde também,
né? Eu não estou falando de uma pessoa musculosa que tem que estar, não tem nada a ver isso, né? Bem por aí. E assim, a gente tem um pouco de receio de falar dessa questão estética, até na prática eu vejo isso, né? Existe um certo cuidado na hora de falar, não, eu quero emagrecer para ficar bonita, né? A mulherada, eu quero ficar gostosa. Tem um certo receio de falar isso, como se isso fosse futilidade. E não é, isso também é saúde, principalmente, ou também saúde mental, né? Quer coisa melhor que você se olhar no espelho, se gostar, você vai viver melhor, você vai estar com a autoestima lá em cima, então não tem que ter receio de falar isso. E sim, é um benefício, assim, fundamental da low carb, que te traz isso também. Mas esse é um, né, dos Não, vários outros. eu até quis falar sobre aquilo, porque a gente hoje em dia parece que a gente tem que ter tanto, mas tanto cuidado para falar das coisas, porque tá um saco falar sobre qualquer coisa. E calma lá, peraí, estética é importante sim, mas não, né? Mas só vamos falar, vamos explicar o que quer dizer estética. Exatamente. É bem por aí. E assim, Liz, é o seguinte, pessoas ainda falam mal da low carb, e a gente vai ver isso, né, por muito tempo. E isso não é o que incomoda. O problema maior é que elas acabam influenciando algumas pessoas. Mas aí, né, eles acabam vendendo como, low carb é uma dieta que é, muita gordura, você come muita gordura, você aumenta muito o seu colesterol, aumenta o risco, enfim, De né, várias hipoglicemia, de hipoglicemia, né? enfim, várias coisas que eles inventam, né, para tentar denegrir a imagem da low carb. E o que você acha assim de tudo isso? Porque conseguiram uma narrativa muito boa que quer dizer, muito boa para É. nós, não hoje, porque hoje é ridícula a narrativa, né? Mas enfim, o que você acha? O que a gente poderia falar para as pessoas que muitas vezes estão no em cima do muro, assim, né? Vou, não vou? Nossa, mas falaram lá que pode, né, da hipoglicemia, como outras coisas, pode aumentar o colesterol, aumenta o risco cardiovascular, não sei o quê, enfim. Infelizmente, a gente ainda tem uma narrativa muito persuasiva contra a low carb, né? E aí eu atribuo muito disso ao que está nas grandes organizações de saúde. Vem de cima essas orientações de comer de 3 em 3 horas, de calorias e etc. Foco, não pode comer muita proteína, porque proteína sobrecarrega rim, sobrecarrega fígado, etc, etc. E aí, por conta disso, o que acontece aqui na parte mais baixa da hierarquia das coisas? A grande maioria das pessoas replica isso. Então, infelizmente, os adeptos e aspirantes à low carb, os defensores da low carb, ainda são a minoria. Então, a gente ainda não tem muita força. O que eu sempre digo é procure entender o que está sendo dito. Sempre, por menor que seja o entendimento, procure entender de onde vem isso. Da hipoglicemia? Tá, mas será que eu posso confirmar se eu vou ter hipoglicemia? Pode. Pica o dedinho lá. Você tem tanto medo de fazer low carb e desmaiar de hipoglicemia? Qualquer um pode comprar um medidor de glicemia na farmácia, enfim, é liberado para qualquer pessoa. Pica lá de vez em quando, só para ter uma noção do que a gente está falando na prática. Eu sei que é difícil, porque ciência, estudos científicos e tal, quem não é da área de saúde é grego, né? E até isso é uma coisa que eu sempre procuro trazer, que eu chamo de ensinamentos de autoimunidade, que é justamente entender da onde vêm essas bobagens, por que não tem nada a ver, para realmente não sucumbir, né, a todas essas bobagens que a gente escuta. Então, um exemplo clássico que dá para a gente falar brevemente aqui é essa coisa da hipoglicemia. Isso, em condições normais, jamais vai existir. Por quê? O nosso corpo tem um mecanismo de homeostase
que é justamente manter os níveis em equilíbrio. Isso serve para a temperatura corporal, isso serve para pH sanguíneo e serve para glicemia. Tanto que quando a gente fala de água alcalina, isso é outra bobagem. Nenhuma água, nenhum alimento tem o poder de alcalinizar sangue. Então, você está pagando mais caro numa água que te promete algo que ela não consegue cumprir. Deixa na prateleira. O corpo jamais vai mudar. Naturalmente, quando você come alguma coisa, pH do sangue. Glicemia sempre se mantém na faixa normal, ali de 70 a 99. Quando sobe e não desce mais, aí é uma situação de doença. Quando a temperatura sobe demais e não desce, não equilibra, situação de doença, febre, vai investigar o que está causando aquilo. Comida não faz isso. Então, tem vários mitos que a gente pode facilmente derrubar quando a gente busca entender um pouquinho como é que funciona o nosso corpo, busca referências das informações que a gente está ouvindo mais substanciosas, né? É aquela coisa de não seguir orientação de qualquer pessoa que não é da área, que sabe que não tem muito conhecimento. E é uma construção, né? Não é do dia para a noite. Se você entra na internet hoje, tem várias pessoas falando várias coisas. Vai dar confusão? Vai dar confusão. Vai anotando, vai, sabe, montando quebra-cabeça, seguindo pessoas certas, e a gente consegue derrubar vários desses mitos, se não todos, que falam a respeito do cardio. Difícil, por isso que eu digo também, né, para as pessoas elas tentarem se aproximar de pessoas reais que falam, né, que tentem sempre trazer a verdade de forma mais descomplicada, né, como é o seu caso aí que você está falando também. Isso eu acho bem importante porque é muito complicado. Hoje, por exemplo, volta e meia, né, eu dou uma olhada nos Reels e para mim aparece muita coisa de nutrição, dieta e tudo mais. E hoje, por exemplo, apareceu um do cara falando sobre a questão do micro-ondas, que o micro-ondas você só deve esquentar a comida no micro-ondas para o seu pior inimigo, que é a coisa mais cancerígena que existe, e não sei o quê. E eu falo, meu Deus, e é um doutor! Caramba, quantas pessoas acreditam? E o problema maior, sabe o que é, Liz? É que por trás disso tem uma coisa muito mais complicada no meu ponto de vista. Porque falar isso para as pessoas faz com que as pessoas falem assim, ó, peraí, não, deu, vou jogar fora meu micro-ondas e pronto. Só que elas acabam perdendo muitas vezes a praticidade. Porque Exato. o micro-ondas ajuda muito. E não tem prova de que ele tem prova que a radiação dá câncer em rato, né? Com uma radiação absurda, né? Não em seres humanos. E aí ele fala um negócio dessas pessoas ficam naquela, meu Deus, o que eu como agora? Eu não posso mais fazer comida no micro-ondas, aí não posso mais usar o Teflon, não posso mais usar isso, não posso mais usar aquilo. A gente sabe, né? Até a questão do Teflon, a gente sabe, o Teflon não é uma coisa tipo, boa, mas a gente pode usar se a panela não tiver riscado, não tiver coisa. Não é um problema, né? Não é um problema. E também querer levar a vida perfeita, 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 né, Liz? Eu acho que é uma coisa muito complicada. Então a gente tem que procurar, dentro da imperfeição, procurar ser, né, levar uma vida legal. Mas esse negócio do micro-ondas é triste, né? Porque, sabe, eu acho que mais piora a situação do que ajuda. Exatamente. Acho que o nosso principal papel aqui é justamente tornar a coisa mais fácil. Porque, assim, é claro que existe o melhor, o mediano e o pior. Se você não tem acesso ao perfeito, que é o caso de um alimento orgânico, que é o caso de uma panela que não seja de teflon, eu nem sei qual é a panela mais adequada, mas de repente eu vou achar, já que eu não consigo o orgânico, o salmão lá dos Andes, não sei o que é super caro, não tenho acesso, então eu vou comer pizza mesmo, né? Vou comer hambúrguer, batata frita. Não consigo fazer nada. Então, assim, não é por aí que a gente deve pensar. É assim, tentar melhorar. Se eu conseguir fazer no micro-ondas uma marmitinha requentada que eu fiz final de semana, né? Cara, isso é infinitamente superior no que diz respeito a vários aspectos, né? Ao contexto de emagrecimento, à saúde,
do que você se render a comer, sei lá, que uma batata frita, uma pizza, um hambúrguer, um fast food de modo geral. Então, assim, e o problema, pegando esse gancho do que você falou do doutor e etc., é que essas pessoas que têm muita influência em rede social, na internet, o leigo aqui do outro lado vê, cara, ele tem 1 milhão de seguidores, o cara é doutor em Harvard, né, na USP, etc, etc. Ele deve estar certo. Existe uma hierarquia natural que as pessoas estabelecem. E aí, assim, ó, quem está aqui fazendo o certo, ouve o cara falando que está errado, abandona a estratégia que estava evoluindo bem. Cara, isso é um desserviço absurdo. E eu me seguro para não falar nada desses vídeos. Eu juro que eu me seguro, mas eu não aguento. Volta e meia eu comento alguma coisa, eu faço um react aqui, porque é mais forte do que eu. Ah, mas eu acho que é interessante fazer também para a gente poder desmistificar um pouco, né, trazer informações. Eu não vejo como uma coisa negativa, não. Eu vejo pelo contrário, uma coisa positiva fazer esse tipo de coisa, porque muitas vezes um comentário seu, a pessoa já olha lá, nossa, não, nutricionista, peraí, eu vou atrás. Aí ela vai até o seu perfil, daí começa a entender um pouco. Então, isso às vezes é bem importante também. Acho que vale a pena, né, a gente fazer esse tipo de coisa. Se eu mesmo às vezes fujo de encrenca também, mas às vezes eu me meto numas encrencas aí, tá tudo bem, tá tudo É, bem. Inclusive já vieram falar do micro-ondas para mim na minha postagem também, mas enfim, né? Ah, mas não tem problema, deixa quieto. E eu, na verdade, falei até nessa questão do micro-ondas, eu falei, me prova, né? Me prova. E aí, sim. aí qual que é a prova? É pesquise. Eu falo, não, o ônus da prova é do acusador, né? Você que tem que me provar. E aí Não, não veio mais nada. Então as pessoas elas não conseguem, né, provar. o que estão falando, porque não tem prova. Simplesmente por isso. E aí eu acho engraçado que esses vídeos que você recebe, você vira e mexe, compartilha comigo, né? Porque você não quer passar sozinho. Eu falei, putz, sacanagem. Aí tô eu aqui também, irada com esses vídeos. Mas a gente tem que estar sabendo o que tá rolando aí para ajudar as pessoas, né? Aquele doutor da melancia é demais, né? É demais. Aquele lá é demais. E daí você vê o cara almoçando uma melancia, me falando mal da low carb em um post, né? Então, assim, pelo amor de Deus, Pelo amor amigo. de Deus. Vamos comer um bifinho aí, porque eu acho que é um bifinho que tá precisando aí. É uma proteína animal que você tá precisando, que tá Melhor, né? Exato. melhor. Então, não dá pra gente vender uma ideologia, né? Uma coisa assim. Eu acho que tem coisas que a gente. Eu acho que assim, ó, óbvio, né? Eu trabalho com low carb e tudo mais, mas eu, acima de tudo, eu acho que o que eu mais quero trazer consciência para as pessoas é de uma alimentação mais saudável. Não precisa ser perfeita, né, para as pessoas, não precisa ser uma coisa perfeita, mas eu quero que elas entendam que a aveia não é aquilo que venderam para elas, né? Que a aveia não é milagrosa, né? Que nada é milagroso isoladamente, que o milagre acontece com um contexto, né? Inclusive outras coisas até além da alimentação, como questão de sono, né? E muitas Ah, coisas, né? Controle de estresse, enfim, muitas e muitas coisas. A saúde é uma coisa muito ampla para a gente poder falar uma coisa só. Então, eu não fico querendo, sabe, falar, não, é só low carb, é só low carb. Não, mas espera aí, vamos entender o que é essas outras estratégias, né? O que elas trazem. E falando, né, dessas comparações com outras dietas e tudo mais, eu vejo o nível que muitas vezes as pessoas se encontram para aceitar alguns tipos de dieta. Por exemplo, o que você acha da dieta
qual que é o nome daquela dieta que é uma base de 500 calorias por dia? Do HC. HCG. Fala um pouquinho para o pessoal sobre essa dieta né? Por favor. Bom, partimos do princípio que emagrecimento requer déficit calórico. Sim. Bom, é a premissa básica. Qualquer dieta que você tente para emagrecer, com acompanhamento ou não, o objetivo daquela dieta é te fazer comer menos, é reduzir a tua ingestão de calorias do dia para que a gente consiga alcançar o balanço energético, o balanço calórico negativo. Ok, o HCG nada mais é do que isso. É provocar em você esse déficit calórico, um déficit calórico extremamente agressivo, são 500 calorias no dia, e ok, você não passa fome. Milagrosamente você não passa fome. Mas por que você não passa fome? Porque você tem ali a manipulação de um hormônio que vai reprimir, suprimir esse apetite. Ok, aí você fez um tempo lá, 500 calorias por dia, tal, não tem fome, tá maravilhada, teve resultado, perdeu peso, beleza. Você vai viver a vida inteira injetando aquele hormônio? Não vai. Isso serve para medicamentos para emagrecer de um modo geral. Essas canetinhas estão na moda hoje, enfim. Mas o HCG, você não vai ficar injetando hormônio pro resto da vida. Fez um ciclo, 40 dias, 50 dias, sei lá. Emagreceu 10 quilos. Aí você para. Aí você volta a comer o que você comia antes. Você acha mesmo que vai conseguir manter peso, o peso perdido? Isso é o que a gente chama é o contrário do que a gente chama de emagrecimento definitivo. Até porque tem outro ponto. Esse emagrecimento, essa perda de peso, certamente não foi exclusivo o emagrecimento. Você perdeu gordura corporal e massa muscular. E aí sim, aí ó, um abraço pro gaiteiro. Perdeu massa muscular, metabolismo cai, aí você tem o efeito sanfona, que é o famoso emagreci 5, engordei 10. Por quê? Porque você fez da maneira errada. Você perdeu peso, mas você está mais leve e não necessariamente mais magra. E aí para de fazer aquela estratégia, seja ela qual for, volta todo o peso ainda com, né, acompanhado de mais peso ainda. Então, definitivamente não tem atalho. Você tem que fazer o básico. Não adianta ficar buscando receitas mirabolantes, estratégias mirabolantes. O emagrecimento, a saúde é resultado de um amontoado de comportamentos feitos de maneira adequados, né? Feitos de maneira repetida. É isso. Não é. E o seguinte, vamos lá. A do HCG, né, é 500 calorias por dia, né? E, e só que assim, vamos lá. Na low carb, né? Geralmente a gente consome. Existe aquela ideia errada que a gente consome muita gordura, enfim, né? Que não é isso, né? Tem Mas muita proteína, né? Não é dieta da proteína. é, consequentemente acaba aumentando um pouco, né? Sim. Porque se a gente exclui um grupo, né? Acaba aumentando o outro, né? Mas assim, não é a dieta da proteína, enfim, né? Não é. Mas por que a low carb, se a gente acaba ingerindo alimentos mais calóricos, teoricamente, né? Com mais. Porque, querendo ou não, se a gente deixa de comer um peito de frango e começa a comer uma coxa sobre coxa, a gente tem mais calorias. Claro. E a low carb, no caso, daí ela ainda emagrece, se for assim. Vou fazer uma pergunta bem leiga, né? Tipo, uma pessoa que está. Para a gente entender mesmo o que acontece. Porque realmente tem muito essa ideia de se eu estou comendo mais gordura, a gordura tem mais calorias, como é que vai emagrecer? E na verdade a gente emagrece justamente pelo ganho de saciedade que é natural de uma alimentação com um pouco mais de gordura e com um pouco mais de proteína. Esses pequenos lanchinhos que a gente é orientado a fazer, esse fracionamento obrigatório, não se enganem. Por mais que sejam pequenos, soma isso no final do teu dia, facilmente você consegue ingerir só desses lanchinhos 600 calorias, 700 calorias, se não mais, dependendo do que você escolhe. E aí, quando você tem saciedade
nas principais, nas grandes refeições, sei lá, 2 ou 3 refeições no dia, você vai abreviar. Lanche da manhã, lanche da tarde, ceia, e só aí você já causou um déficit calórico no teu dia. Então, sem forçar, não é porque você deixou de comer porque você não pode, porque a nutricionista aqui falou, não, você não pode comer. Não, porque você não tem fome. Você pode até, de repente, ter vontade de comer um bolinho à tarde, mas aí tem o Michel que te salva dessa vontade. Mas fome você não passa, porque tanto a gordura quanto a proteína são os nutrientes mais sacietógenos que a gente tem, diferente do carboidrato. E essenciais, né? Diferente do carboidrato. Então, de fato, o seu corpo, você está dando para o seu corpo o combustível dele. E não um combustível adulterado ali, que é no caso o carboidrato, que é uma energia. Até ele prefere. Ele até Sim. prefere que é mais rápida. Fala, nossa, manda mais, porque é muito boa essa energia. Porque é rápida, né? Já vai direto para a corrente sanguínea e tal, e bora. Só que isso a longo prazo. A longo prazo não, né? Até a curto prazo não é bom. Porque você já comendo. Esse eu acho que até o ponto da dieta convencional, para o pessoal entender, da dieta convencional, por que que ela fica o dia inteiro com fome, né? Porque Sim. começa o dia já com carbo. Comendo um monte de carboidrato. É o pãozinho de manhã com suco de laranja, uma granola com mel e etc. Aí, 2 horas depois, digeriu, porque o tempo de digestão do carboidrato é mais ou menos esse, 2 horas. 2 a 3 horas. Aí digere, no meio da manhã você tá com fome de novo. O que que você come? Uma barrinha de cereal, ou mais um suco, uma fruta, uma banana, enfim, tudo carboidrato. Digere rápido, chega meio-dia, você tá comendo as paredes. Aí arroz integral, massa integral, feijão, farofa, batata, enfim, um monte de carboidrato. Digere e assim por diante. Então você tem uma digestão muito acelerada quando você come muito carboidrato. O teu poder de saciedade é muito reduzido. E aí o que faz a gente acreditar que de fato a orientação para comer a cada 3 horas, ela é de verdade, ela realmente é necessária. A gente acredita nessa orientação, porque tem realmente fome o tempo todo. Mudando o que você come. Aí a gente fala do tempo de digestão da proteína de 4 a 5 horas mais ou menos, e a gordura é o que mais demora para digerir, em torno de 6 horas mais ou menos. Então a gente tem uma extensão dessa saciedade que faz a gente abreviar lanche de forma natural. Déficit calórico acontece de forma natural. Isso é extremamente interessante quando a gente está falando de emagrecimento. Você falou da granola. Eu fiz até esses dias um post. E o título dele era Granola não é saudável e eu posso provar. Porque, Ótimo. assim, eu cheguei, eu até abri aqui o texto que eu escrevi, e uma das coisas é que a granola ela é altamente calórica, porque eles colocam muito açúcar, que na verdade eu até brinquei, ele não chega nem a ser escondido, porque ele está escancarado. Sim. É açúcar atrás de açúcar atrás de açúcar. E com todos os nomes com açúcar na cara. E 100 gramas de granola, daquela granola convencional do mercado, tem aproximadamente 500 calorias. Que 100 gramas de granola equivale a 100 gramas de chocolate, praticamente. 100 gramas de uma barra de chocolate tem 500 calorias. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. Enfim, né? E a granola era isso, eu acordava lá atrás, gordinho, falando, hoje eu vou detonar com a minha banana, granola, um melzinho. E aveia, Não, tipo, ai, cara, banana com mel e aveia. Falava, tô arrombando. Claro, tô arrombando comigo. com certeza. E aí eu acho que vale lembrar que não adianta essa granola vir escrito grandão lá, zero adição de açúcares.
Granola convencional, claro, deve existir as suas exceções, como eu já conheço, já conheci algumas, mas a imensa maioria dos casos, a base dela ou é aveia, ou é milho, flocos de milho, ou é arroz, aquelas bolinhas de arroz. Né? E aí, esses três alimentos são cereais do mesmo grupo da farinha de trigo, ou seja, eles são compostos basicamente de amido. O que, que é o amido? É um aglomerado, um amontoado de moléculas de açúcar. Quando a gente come, vira açúcar. Então, assim, eu não coloquei açúcar do açucareiro, mascavo, mel, ok. Mas eu estou comendo algo que vai virar açúcar da mesmíssima maneira. Então, não se enganem. Ah, não, eu deixei, escolhi lá zero açúcar. Não quer dizer nada. A gente tem que olhar o que compõe, né? Tapioca, né? O índice glicêmico da tapioca é maior do que o açúcar. Exatamente. Exatamente. E aí, acho que citando brevemente, para não complicar a cabeça da galera aqui, mas isso acontece porque o índice glicêmico mede glicose. Sim. Quando o alimento tem muita frutose, que é o caso de fruta, por exemplo, o índice glicêmico baixa. Não, o índice glicêmico ele não mede quanto a frutose sobe. Né? Então, isso acaba confundindo um pouco a nossa interpretação. E frutose no nosso corpo tem a mesma ação. Só não é medido pelo índice glicêmico. Então, muito cuidado. Açúcar de coco tem um índice glicêmico baixo, mas é açúcar, tem o mesmo impacto. Precisaríamos de um outro índice para medir quanto sobe a frutose no corpo. Eu sei que Mas não. não é o assunto daqui hoje, mas deixa eu falar. O açúcar de coco, ele não é sustentável. Ele é a coisa mais sacana que você pode fazer. Primeiro lugar, você está gastando o olho da cara para comprar açúcar. Sim. Ponto. Aí já entendeu, você está comprando açúcar. Ah, mas é açúcar do coco. Você está ferrando o coqueiro, o coco. Porque não é o coco em si, a fruta coco, não dá açúcar. É antes do coco virar coco, é na flor coqueiro que eles tiram o néctar dessa flor. Se você tira o néctar da flor, Não. acabou o coco. Você não tem a fruta. É uma sacanagem absurda. Porque você paga mais caro por uma coisa que podia virar um negócio saudável e você tira o açúcar dele. É muito Acabando a cadeia, né? É muito sacanagem fazer isso, cara. É muito sacanagem. Eu falo, quando eu comecei a estudar mais assim sobre isso, eu falei, peraí, mas açúcar do coco? O coco Tem açúcar. não tem açúcar, quase, Não né? tem. Quase não tem. Você precisaria de quantos cocos para fazer, para tirar um pouco de açúcar? E aí eu fui ver, fui estudando e tal. Não, é tirado do coco. Falava, não acredito, cara. É surreal isso, né? A gente, o quanto eles fazem uma sacanagem, a lavagem cerebral com a gente. Com certeza, com certeza. E é caro o negocinho, né? E quando começou, era muito mais caro ainda, era muito mais caro. Era absurdo, assim. Eu lembro que o quilo, nossa, o quilo era tipo coisa de quase R$ 100. Hoje eu acho que até já Hoje tá mais encontra. barato, mas comparado com o açúcar do açucareiro branco normal, ainda é mais caro. Nossa, com certeza. Mas, né, no final das contas, é a mesma coisa, né, para o seu corpo. Já que ele não sabe diferenciar de onde veio o açúcar, né? Então, Veio da cana, se veio do coco, se veio da beterraba, se é refinado ou não, que é o caso do mascavo, demerara, essas versões, é tudo igual. é verdade. Liz, tem mais alguma dieta que você se lembra, assim, que você poderia falar alguma coisa, o porquê que, por exemplo, você não considera que ela seja uma boa estratégia, por exemplo? É tanta dieta, deixa eu pensar em uma aqui. Essa é polêmica, porque mexe um pouquinho com filosofia de vida, etc., mas eu vou tocar nela, que é a coisa do veganismo e vegetarianismo também. Só que vegetarianismo é um pouco mais fácil de você manter, porque ainda tem fonte de proteína animal. Agora, o veganismo, mas o vegetarianismo, eu entendo as questões que levam, né? Aquelas questões mais filosóficas que levam a pessoa a abandonar a proteína animal. Esse não é o contexto, mas fisiologicamente falando,
vegetais, eles são pobres em nutrientes. Prova disso é que quem se torna vegano pode perguntar para qualquer um. Vai 3, 4 vezes ao banheiro no dia. E aí a ideia é que, nossa, meu intestino está funcionando super bem, dieta vegana é ótima, meu organismo não digere bem proteína, então é isso mesmo que tem que fazer. A questão é, você vai mais vezes ao banheiro porque você está absorvendo muito menos. É uma dieta que forma muito resíduo. Então, assim, a longo prazo, se você está absorvendo, você já come pouco de alguns nutrientes essenciais, que só tem na proteína animal. E se você está absorvendo muito pouco daquilo que você está comendo, num curto espaço de tempo, médio espaço de tempo, você vai ter várias deficiências. Tanto que não se conhece, não é documentado nenhuma pessoa que consegue levar uma dieta vegana por mais de, sei lá, 8 meses, 6 meses, sem suplementação nenhuma. Você precisa de B12, ferro, algumas outras vitaminas, a própria suplementação de proteínas, né, que é deficiente na dieta pobre em proteína animal. Ah, mas e a proteína vegetal? Temos, só que a quantidade é muito pequena e para você suprir em termos de volume de proteína às custas de vegetais, você tem que comer 1 quilo de feijão, por exemplo, no teu almoço. Inviável. Do outro lado, sobe caloria, sobe carboidrato, acabou para você, né? Tiro no pé. Utilidade, né, Liz? Exatamente, sem contar a biodisponibilidade. Porque o que acontece? Quando a gente fala de proteína de alto valor biológico, baixo valor biológico, que muita gente escuta, basicamente se refere a uma proteína completa ou não completa. Proteína completa tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Isso a gente só tem na proteína animal. Nenhuma proteína vegetal, com exceção da soja, ela é completa. Falta aminoácido. E se eu como um alimento que me entrega aminoácido, mas não todos que eu preciso, eu não consigo fazer síntese proteica, eu não consigo fazer hipertrofia. Porque falta uma pecinha. Então não vai montar esse quebra-cabeça se falta pecinha. Aí eu preciso o quê? Da suplementação em pó. No pozinho de proteína vegana, eu tenho um compilado de várias fontes, e aí sim eu consigo que aquela proteína seja de alto valor biológico. Mas falando de comida, não tem comparação. Então, acho que a dieta vegana, a gente tem que ter essa clareza, né? Que é seguir, ok, não vamos discutir isso, mas pode trazer sérias intercorrências aí no médio prazo. Não, eu não tenho problema, na verdade. Eu acho que a causa é nobre, né? A causa é nobre, tá? Sim, Só que a pessoa tem que estar ciente que ela está fazendo, né? Com o que ela está fazendo com o corpo dela e que não dá para ficar querendo trazer todo mundo para isso porque você está fazendo mal para as pessoas que você está trazendo. Pronto, bom. Agora, a única coisa que eu não. Tem dois pontos aí que para mim não dá. Quer dizer, tem mais, tem alguns, tem muito mais, mas enfim. vai. Mas tem alguns que eu posso citar aqui, por exemplo. Uma coisa que eu vou falar para vocês: o cogumelo não é uma boa fonte de proteína, tá ok? Cogumelo não é, porque o povo fala, nossa, o cogumelo é uma 100 gramas de cogumelo, você encontra 3 para menos, tá? De proteína. 3 gramas de proteína. Ou seja, você precisa comer 1 quilo de cogumelo para obter o que você tem em 100 gramas de peito de frango grelhado, tá? Então, assim, quem come 1 quilo de cogumelo sei, é muito difícil. Então, não tem como, É, é tá? muito difícil. E aí, assim, ó, eu vou só fazer uma correção, e você já vai entender o porquê. O cogumelo, ele até é fonte de proteína, quando comparado com alface. Aí sim, né? Alface não tem nada, então cogumelo, ok. Não, gente, é inviável. Assim. E outra, né? E também eu até recebi de uma seguidora na semana passada, não, nessa semana ainda, quando eu falei do Dr. Melancia, eu vou chamar ele do Dr. Melancia, Batizou ele, então. é, que uma mulher simplesmente chegou no colégio que ela dá aula e disse que a filha agora é vegana.
E pronto. Ou seja, só do nada, só avisou e falou, ó, ela é e pronto. Ela não come mais isso, isso, isso e pronto. Aí, ou seja, só que ela não fez uma substituição adequada e nem a suplementação. Ela só vai lá para o colégio, olha os coleguinhas, ela comendo os vegetais e o arroz e não sei o quê, e pronto. Mais nada. Então, isso é uma baita de uma responsabilidade, né? Porque criança, não é assim. A criança precisa da proteína, né? Para se desenvolver e tudo mais. Então, não adianta a gente querer vender essa ideia para a criança, porque a criança, ela precisa, né? Ela precisa. E a gente tem vários casos, né? De crianças, assim, é pesado falar? É pesado falar. Mas casos de famílias que quiseram levar o veganismo para os filhos e crianças morreram. Crianças É, morreram. quando não chegam nesse ponto, os pais perdem a guarda, né? Porque as crianças estão num nível de inanição que não é possível permanecer ali. Senão chega realmente a óbito, não tem jeito. Então, e não é natural, não é fisiológico, né? Na nossa escala evolutiva, enquanto ser humano na Terra, não é natural não comer carne. Nós somos, né, originalmente caçadores. Então a gente evoluiu porque comeu carne, porque caçou. Nunca teve esse volume de carboidrato que a gente tem hoje. A gente tem que dar mais atenção à proteína. É um nutriente nobre, tanto que é um nutriente um pouco mais de alto valor quando comparado com pão, com esses farinha, com açúcar. Então a gente tem que olhar trazer todo o nosso olhar para a proteína. É ela que vai nos tirar desse contexto de obesidade, diabetes e etc. E aí eu acho bem legal a gente fazer, aproveitando, né? Aproveitando que eu tô pegando o Dr. Melancia e tô aproveitando muito o conteúdo dele que ele deixa pra gente rebater. Live sobre o Dr. Melancia, pronto. Eu acho que é bem importante falar nisso, porque ele fala sobre a dieta mediterrânea no vídeo dele, dizendo que a base da dieta mediterrânea é o carboidrato. Sim. E, de fato, não é bem assim que funciona. É óbvio que ela tem, né, uma ingesta ali grande, né, de carboidratos, mas só que a dieta mediterrânea ela não é só a dieta em si. O estilo de vida deles é diferente. Então, você quer... Não tem comparação, né? E outra, a dieta mediterrânea não é o que ele vende de 80, 10, 10, né? 80 de carboidrato, 10 de proteína e 10 de gordura. Não Jamais. Isso ele tirou das vozes da cabeça dele. Não existe isso. é isso. Imagina, a gente tem hoje a nossa diretriz convencional, que se adotou aí pelos principais órgãos de saúde, 60% de carboidrato. E já está dando errado. Né? A gente tem os nossos números de diabetes, de obesidade, de síndrome metabólica, alteração de colesterol, só vem crescendo. Se a gente pegar da década de 60 para cá, que foi quando se instituiu pirâmide alimentar, as diretrizes que a gente segue até hoje, naquela década, até mais ou menos 70, 80, a gente não tinha estatística de obesidade, porque era tão raro, e diabetes, se eu não me engano, também não. Mas obesidade não tinha estatística, porque era muito raro. A partir daí é que a coisa começou a degringolar, literalmente. Então, 60% de carboidrato já não está funcionando. Pensa 80. Vai dar muito pior. Não vai funcionar. Não vai dar certo, com certeza. 60 não dá, imagina 80. Então, e ainda, né? E ainda vender a ideia de uma vida saudável só comendo fruta e nada cozido. Então, enfim, Né? Exato. enfim. Não, 2 quilos de melancia no almoço e tá ótimo. olha, pelo menos se ele comesse 2 quilos de melancia, ficasse o dia inteiro no banheiro, porque é o que mais ou menos acontece, né? É, E não vir pra cá encher o saco da gente, tudo bem, né? Mas não é o que acontece. Ele ainda arruma tempo para gravar vídeo. Então, pelo amor de Deus, né? É uma sacanagem isso acontecer. Adoro a low carb, só que ultimamente estou inflamando
com muitos alimentos por causa do lipedema. Assim, ó, não existe nenhuma relação direta entre dieta e lipedema. O que acontece é que o excesso de alimentos realmente inflamatórios pode agravar. E a low carb não tem nenhum alimento considerado de fato inflamatório, tá? Existem aquelas intolerâncias individuais, que é o caso, por exemplo, da lactose, né? De alguns laticínios ali que pode ser indigesto para algumas pessoas, alguns vegetais, mas dificilmente é a low carb que está inflamando e piorando o seu quadro, sabe? Oleaginosas, né, frequentemente. Exato, exato. Tem que fazer um rastreamento, de repente anotar o que você come, tá? E observar quando que piora o quadro e tentar linkar com alguma coisa que você está comendo ali. Mas não é inerente da low carb, sabe? É uma tolerância daí mais individual mesmo. Uhum. Ah, Pois. tem mais coisa que eu vi aqui. Ah, qual adoçante vocês acham melhor? Aí essa eu vou deixar para Miranda, Olha, que eu acho que ela tá o... Oi? acho que ela tá falando da parte prática mesmo de para usar. Olha, na questão, se a gente tiver. Hoje em dia tem muita informação aí, o eritritol entrou né, colocaram ele na parede e tudo mais. Daí veio esse anúncio da OMS, né, a respeito dos adoçantes. É muito triste, né, porque eles acabam colocando os adoçantes como uma opção pior do que consumir açúcar. Exato. E nenhum adoçante vai ser pior, vai ser pior do que você consumir açúcar, né? O açúcar ele vai estar sempre lá atrás. Até porque os estudos, né, com adoçantes eles são todos muito recentes. A gente não tem estudos a longo prazo. Só que os malefícios do açúcar a gente já está vendo muito na prática. A toxicidade do açúcar, a gente tem uma vasta literatura comprovando. E aí, principalmente ali, diabetes, sobrepeso, obesidade, né? Dentre outras, a esteatose hepática, gordura no fígado. Agora, essa coisa do adoçante em si, todo o teor cancerígeno, né? Supostamente aquele é acusado, são embasados em evidências não em humanos, né? São testes que não foram feitos em seres humanos, foram feitos em roedores, com doses absurdas. O equivalente a pegar um vidrinho desses de adoçante de gotinha, esse linha, e injetar no bicho lá para ver o que acontece. Então, ainda que a gente consuma um vidrinho desse por dia, a gente não tem evidência dos malefícios. O que acontece no rato fica no rato. Nós não somos ratos, não somos coelho. Então, são organismos diferentes, não dá para extrapolar. E aí, essa coisa da OMS é justamente aquilo que a gente estava falando, né? A orientação que vem de cima. Então, vem um nome importante, uma hierarquia lá de cima falando que adoçante faz mal. Bom, não vou tomar adoçante, vou comer açúcar mesmo. É verdade. E assim, se a gente for falar nos melhores, a gente poderia citar, por exemplo, a estévia boliviana, né? Que não é, assim, eu tô falando, não estou falando para você deixar de usar o outro se você tem, por exemplo, o glicosídeo de esteviol, mas o glicosídeo de esteviol também passa por um processo químico de extração. Agora, a estévia boliviana ela tem uma extração natural e ela não tem sabor residual. Então é interessante e também tem a talmatina, né, que é um adoçante natural que é bem interessante. Tanto a estévia boliviana como a talmatina são naturais e não tem retrogosto, né? Eles não têm, então é bem interessante para você utilizar. Então, eles são adoçantes que eles adoçam, por exemplo, a talmatina não tem informação agora, mas, por exemplo, a estévia, ela adoça 300 vezes mais do que se comparado ao açúcar, né? Então, 1 grama tem poder adoçante 300 gramas de açúcar, tá? E vai colocar isso, esse poder adoçante, para as pessoas saberem que
Ainda que você gaste um pouquinho mais com adoçante desse, você vai ter uma durabilidade dele absurda, né? Ao final das contas, acaba não sendo tão caro assim, porque é um pouquinho que você vai usar. E aí, assim, claro, a gente sempre fala que o melhor é o natural, mas se você não tem acesso na cidade de onde você fala não encontrou, ou é muito caro, não posso investir nisso agora, é infinitamente melhor que você consuma um adoçante artificial mesmo do que você consuma qualquer tipo de açúcar. Tá? A ideia é não usar adoçante artificial. Essa é a ideia principal, esse é o foco. Mas às vezes facilita a transição, principalmente. Está mudando agora a tua adesão. A gente não pode querer radicalizar também, né? O importante é que a gente consiga fazer. Daí, se eu não consigo, eu dificulto demais, não faço e aí não saio do lugar. É tipo aquele negócio assim, né? Ah, posso tomar Coca Zero todos os dias? É tipo assim, né, Liz? Eu acredito que se a pessoa, no início de uma transição, for esse o motivo dela mudar, né, da alimentação, por que não? Claro que tem outras questões, né, no meio, né? Cada é um caso. Mas dizer não para essa pessoa pode fazer com que ela desista do processo e não queira, né? Exatamente. Então, tudo é contexto. Então tá bom, Liz. Muito obrigado pela presença de hoje. Tanto Eu que conhecimento, muito legal. Gostei bastante. obrigada, Michel, pelo convite e estamos aí sempre que precisar. Valeu. Obrigadão, pessoal. Boa noite e até a próxima. Boa noite, gente.